Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, professor Paulo Teles falando. Estamos resolvendo a prova do Enem 2022, uma prova muito interessante, porque é uma prova que caiu 11 questões de história, mas também apareceram questões que são resolvidas de maneira inter ou transdisciplinar. Pois é, cada vez mais a prova do Enem demonstra que ela é uma prova de humanas. Então, se você espera pegar questões puras, simples, né, questões só de uma disciplina, isso vai ficar cada vez mais raro. Tá? Por exemplo, nós detectamos 11 questões de história, mas que podem ser resolvidas por sociologia, podem ser resolvidas até por filosofia, e também de outras disciplinas, como de sociologia e filosofia, que podem ser resolvidas por história. Por exemplo, aqui nós temos a questão de número 71, uma questão bem boa. Gosto muito dessa questão, porque ela aborda uma série de aspectos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dois textos. Eu geralmente digo para os meus alunos o seguinte, que quando você pegar dois textos, é interessante que você primeiro se questione se os textos tratam sobre a mesma coisa e caso eles tratem sobre a mesma coisa, se eles são divergentes ou convergentes, né? Se eles se opõem ou se eles se completam, tá? Se por acaso você quer resolver essa questão antes do comentário, a hora de parar é agora, porque a questão está lá na descrição do vídeo, pode dar uma olhadinha, resolve só e depois volta para o vídeo para ver a resolução. Mas caso contrário, caso você queira resolver, não quero pegar o spoiler e tal, pode vir que a gente está aqui para resolver sua vida. Vamos lá. Em março de 89, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes. Questão interessante. Vamos lá para o texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas o fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores a partir daquele dia. Os paninhos manchados do sangue que escorria da hóstia e da boca da beata, a princípio ficaram sob a guarda do padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública. E além disso, o sangramento foi proclamado como milagre, sem o conhecimento e sem autorização do bispo diocesano. Tem coisa boa aqui. Vamos olhar a pergunta. Primeiro, já deu para perceber que os textos se completam, né? Eles se completam, não são textos divergentes, estão tratando sobre a mesma coisa e um se soma ao outro. Vamos lá ver a pergunta agora. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas respectivamente a... Bom, a gente olha as alternativas depois, tá? Já deu para perceber que é uma questão sobre movimento social rural, em específico os movimentos que têm caráter religioso, né, caráter de algum modo messiânico. Nesse caso em específico não chega a ser um movimento messiânico, mas é um movimento de caráter religioso. Os movimentos sociais rurais aqui no Brasil, eles se dividem em dois tipos, os movimentos messiânicos e os não messiânicos. Os movimentos messiânicos eles têm um ponto em comum. Tá? Qual é o ponto em comum? Eles advêm dos mesmos antecedentes, né? De uma sociedade que é vítima do coronelismo, que acaba provocando autoritarismo, violência, que sofre os malefícios trazidos pelo latifúndio, que é a miséria, a fome, a exploração. E aí essa sociedade, muitas vezes desamparada, ela busca amparo na religião. E, eventualmente, isso acaba provocando o surgimento de lideranças religiosas, como foi o caso de Canudos, o Antônio Conselheiro, que vai acolher essas pessoas no Arraial de Canudos. Tá? Como vocês bem sabem, a fé, além de mover montanhas, move também multidões. E também, como é o caso da Guerra do Contestado, onde nós tivemos o monge José Maria. E como vocês podem ver, nós temos aqui basicamente os mesmos antecedentes, tá? Com a particularidade de ser um território historicamente conflituoso. Tá? O Contestado ficava na região ali entre Paraná e Santa Catarina, e por conta disso ele acabava sendo uma área de muita disputa de terra entre grileiros, poceiros e também camponeses. Além disso, nós temos a atuação de empresas estrangeiras. A primeira empresa foi a Brasil Railway, que construiu uma estrada de ferro que ligava o Rio Grande a São Paulo, e quando essa estrada foi concluída, os trabalhadores foram simplesmente descartados. Como eles não tinham para onde ir, muitos deles vão acabar morando no Contestado.
E aí, mais tarde, uma outra empresa estrangeira, chamada Southern Brazil Lumber and Colonization, vai exigir que eles saiam dessas terras porque ela pretendia explorar a madeira local. Bom, já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Vai haver conflito e a liderança religiosa, que era o monge José Maria, vai ser morta, o que provoca a explosão da guerra. Pois bem, no caso da questão em específico, ela não está tratando de um movimento messiânico, como vocês puderam ver. Ela está tratando de uma beata, que é a Maria de Araújo, e que vai ser utilizada aqui pelo padre Cícero como um elemento para a atração de fiéis, de pessoas. O padre Cícero não era um líder messiânico. Ele foi um líder religioso, mas ele se destacou muito mais como líder político do que necessariamente religioso, pelo menos enquanto esteve vivo. Todo esse misticismo que existe em torno do padre Cícero se dá após a sua morte e não durante a sua vida, para ser mais exato. Então há um quê político muito grande aí nesse cenário. Bom, vamos abordar o texto logo, sem mais enrolação, que eu sei que vocês estão ansiosos. Em março de 89, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, Juazeiro se inseriu no rol da fundação do espaço religioso. Então, Juazeiro acaba se tornando um roteiro de espaço religioso a partir do momento em que nós temos os tais milagres atribuídos a Maria de Araújo, certo? No texto 2, ele já vai somar, né, informações ao que o texto 1 trouxe. Porque ele diz aqui, ó, não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou. O padre Cícero nos conta, o padre Cícero está nos contando que o fato surpreendeu não só os presentes, mas o fenômeno continua acontecendo. No entanto, ele fala que os paninhos manchados de sangue ficavam, né, sob a guarda do padre Cícero. Então ele está dizendo aqui que o padre Cícero guardou e que ele proclamou como milagre. Só que mas proclamou como milagre sem o conhecimento e sem a autorização da diocese, que é a igreja. Então ele se apropriou dos paninhos, ele disse que é milagre e, enfim, por conta da sua autoridade local, as pessoas acabaram acreditando. O que aqui já há um quê de oportunismo muito claro, né? Bom, seguindo a questão. As práticas religiosas mencionadas no texto estão associadas, respectivamente, a... Aqui tem duas coisas que eu acho interessante você grifar. Primeiro, o verbo operatório, associadas, que faz alusão às práticas religiosas, e ele está pedindo para que seja respectivamente. Então, se é respectivamente, o texto 1 tem que estar na primeira parte da resposta, o texto 2 na segunda parte. Então, o candidato, o aluno, de cara já tem que fazer isso. Separa, pô. Já coloca aqui assim, separa. Ó. Já deixa separado. O texto 1 trata sobre o quê? Ele trata sobre Juazeiro ter se tornado um lugar de peregrinação. Tá? Um espaço de peregrinação, beleza? E o texto 2 trata sobre o eventual milagre, né, que foi associado à visão daquelas pessoas na época. Então, vamos lá resolver a questão. As práticas religiosas estão associadas, respectivamente, à delimitação de paisagens urbanas. Aqui a gente já tem um erro, né, de contradição. Tá? Quem está chegando agora no canal, eu costumo dizer que existem 4 tipos de erro na prova do Enem, que é extrapolação, quando o item vai além do que está sendo pedido. O segundo erro é a contradição, que é o que eu estou grifando agora. Por quê? Porque não é paisagem urbana, é paisagem rural. Tá? O terceiro erro é simplificação, que é muito comum naquelas expressões tipo somente, apenas. E o quarto erro é maçã podre. Maçã podre é quando o item está bonitinho, lindo, 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 mas uma palavra acaba detonando o item. Tá? Então, o que é que eu recomendo ao meu aluno? Ele nos separou em texto 1, vou botar aqui T1 e T2, não é isso? O T1 fala sobre espaço de peregrinação e o T2 fala sobre crença popular. Então vamos lá. As práticas religiosas estão associadas no T1 a um espaço de peregrinação. É paisagem urbana? Não é. É demarcação de patrimônio afetivo? É. Eu não posso ainda anular a letra B. Mas é uma expansão de fronteira regional? Não. Aqui você já tem uma extrapolação. Já está errado porque ele está extrapolando. Não tem nada a ver com fronteira. Em nenhum momento falou isso no texto. Tá? É um espaço de peregrinação. Beleza?
É uma circunscrição de bens simbólicos? Sim, não posso anular a letra D ainda. E é a criação de lugares místicos. Então, com o texto 1, eu só consigo eliminar a letra A e a letra C. Perceba que eu nem precisei ler o resto, porque já está errado, já ganho tempo. Agora eu vou com o texto 2. Eu vou ler novamente a letra A? Não vou. Eu vou ler qual letra? A letra B. O texto 2, ele fala de apropriação de elementos judaizantes? Não, aqui é a maçã podre, ó. São elementos católicos. Aqui é o erro chamado maçã podre. Se ele tivesse colocado somente elementos católicos, já estava correto. O único erro aí é a palavra judaizante. A letra, o item está lindo, bonito, só a palavra judaizante anula o item. Aí eu já vou ou para D ou para E. O texto 2, que fala sobre crença, ele fala de missão de cerimônias ecumênicas, errado também. Outra maçã podre, porque são cerimônias católicas, cristãs católicas. Se ele tivesse posto aqui cristã católica, estaria correto. E o que é ecumênico? O ecumênico é quando você tem a junção de várias religiões para celebrar algum evento. As pessoas fazem muito isso em formatura, porque tem alunos formandos de diferentes religiões. Então, meus caros, a resposta é a letra E. Criação de lugares místicos, Juazeiro se tornou um espaço de peregrinação a partir da experiência do catolicismo popular. Beleza? Questão muito, muito, muito boa. Resposta a letra E. E, bem tranquila de resolver agora com conteúdo e estratégia. Tá? E a estratégia é exatamente essa que eu alinhei para vocês. Beleza? Um forte abraço. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História com Paulo Teles. Até mais, galera. Tchau, tchau.